A mensagem natalina que eu, como pastor, e a pastora Alane, em nome de todos os pastores da nossa família IBNVF, tem aqui como tema a alegria na encarnação do Verbo. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da alegria. A teologia da alegria permeia todo o Evangelho de Lucas, começando no nascimento, encerrando na sua ascensão. E no capítulo 2, versos 10 e 11 de Lucas diz: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O anúncio dos anjos aos pastores foi a proclamação do maior evento da história humana. Deus entrou no tempo e se tornou carne e habitou entre nós, como diz o evangelista João no capítulo 1, versos 13 e 14. Deus, ele cumpre o que havia prometido por meio dos profetas a respeito da obra redentora. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesus, ele não nasceu apenas para viver entre nós. Ele nasceu com um propósito claro e definido, e foi morrer por nós. Martim Lutero, em seus sermões natalinos, ele afirma que Cristo nasceu para morrer. A encarnação não foi um fim em si mesmo, mas o início da obra da redenção. João Calvino afirma que o Filho de Deus, ele afirma que a encarnação não foi um fim em si mesma, mas o início do caminho da redenção. O Filho de Deus se fez filho do homem, essa é a frase de João Calvino. O Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Essa é a essência do Natal. A boa notícia do Natal não pode ser compreendida corretamente senão por meio da má notícia do pecado. Nós só iremos compreender a mensagem da boa notícia se também tivermos clareza acerca da má notícia. E a má notícia é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A queda de Adão não foi apenas um evento que ficou isolado, mas ela acometeu toda a humanidade. O pecado trouxe separação, morte espiritual e corrupção total do ser humano. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado afetou todas as dimensões do ser humano. Portanto, o Natal não começa na manjedoura, mas na necessidade desesperadora do homem de redenção. É nesse cenário que surge a gloriosa e a boa notícia do Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A encarnação do Verbo é a manifestação da graça de Deus como resposta direta à condição caída da humanidade. Deus não enviou apenas uma mensagem, um profeta ou uma lei, mas Ele mesmo, Ele veio pessoalmente. Cristo tornou a nossa humanidade para carregar também o nosso pecado. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também ele igualmente participou. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Aqui se fundamenta a doutrina da união hipostática, de que em Cristo Jesus ele tem duas identidades. Ele é verdadeiro homem e ele é verdadeiro Deus. Calbart chamou a encarnação como o milagre dos milagres, pois nela Deus se revela, se entrega
permanecendo plenamente Deus e tornando-se plenamente homem. Deus entrou na história humana trazendo luz às trevas. O povo que andava nas trevas viu grande luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Ele também se tornou esperança aos cansados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11, versos 28 e 29 a 30. Ele também é a salvação a todos os que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. O nome Jesus significa o Salvador, aquele que salva. Desde o início, o anjo, no nascimento de Cristo Jesus, ele anuncia que Jesus é o Cristo, o Salvador. Cristo está ligado à salvação. Essa promessa remota lá a Gênesis capítulo 3, versículo 15, e culmina na obra redentora de Cristo Jesus, porque há um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Cristo não veio apenas para nascer, mas para morrer e ressuscitar. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. A manjedoura aponta para a cruz. O Natal encontra o seu sentido pleno na sexta-feira da paixão. Como afirmou Martim Lutero, Cristo nasceu para morrer. A manjedoura aponta para o Calvário, e o Calvário aponta para a ressurreição. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Cristo veio ao nosso encontro oferecendo perdão ao culpado. Cristo veio ao nosso encontro oferecendo descanso ao cansado. Cristo veio ao nosso encontro oferecendo vida nova a todos aqueles que se rendem ao seu senhorio. Cristo assumiu o nosso lugar. Ele se fez justiça. A justiça divina nos reconciliou com Deus. Como afirmou Anselmo de Cantuária, somente Deus poderia pagar a dívida que somente o homem deveria pagar. Por isso era necessário que fosse Deus. Somente Deus poderia pagar a dívida que eu e você necessitávamos pagar, mas Deus em Cristo Jesus, Ele pagou por nós, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus nasceu para morrer, para que nós, mortos em nossos pecados, pudéssemos viver, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Que a alegria do nascimento do Salvador renove nosso compromisso com Deus, fortaleça nossos lares, edifique a nossa comunhão com a igreja e nos impulsione a missão de anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Como disse John Stott, nós somos o povo da cruz e a cruz deve definir a nossa missão. Que a Igreja Batista Nacional em Vicente Fialho, no ano de 2026, experimente viver essa verdade de forma plena, uma igreja centrada em Cristo, sustentada pela graça, comprometida com a palavra e enviada para a missão entre as nações. O Natal nos lembra que Deus não desistiu da humanidade. Você pode aplaudir o Senhor. Deus não desistiu da humanidade. A mensagem do Natal é que Deus não desistiu da humanidade. Você pode continuar aplaudindo. Deus não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor.
Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, vivo está e em breve virá. E agora, vamos desfrutar um conto de Natal. Que Deus nos abençoe em Cristo. Uau! Eu não sabia que ia vir tanta gente para a igreja hoje. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor e eu sou engraxate oficial da Praça Bom Jesus. Meu pai é o melhor sapateiro da cidade e ele me disse que o melhor modo de começar é engraxando os sapatos. Eu gosto do meu trabalho porque posso ouvir músicas e histórias. Tem uma história que não sai da minha cabeça, que é do dia 24 de dezembro de 1941. Ano passado, para ser mais claro. E vocês querem ouvir? Sim! Então ajeitem-se suas cadeiras que eu vou lhes contar. Passando pela rua principal, quando 2 cavalheiros muito bem arrumados pediram para que eu engraxasse seus sapatos. Coloquei meu banquinho, arrumei minhas graxas e escovas e comecei meu trabalho. Ainda bem que meu pai tinha comprado uma graxa marrom. Um dos cavalheiros estava usando um fino sapato de couro marrom. E se ele chegasse no dia anterior, eu iria ter que dispensar o trabalho. O outro cavalheiro estava calçando o sapato preto de uma grife muito conhecida na cidade. Mas, voltando ao assunto, comecei a espalhar a graxa nos sapatos do cavalheiro com os sapatos marrons. E ele disse ao outro: Meu caro, já percebeu que tudo fica mais bonito nesta época do ano? Árvores e luzes de Natal decorando as casas. Os presentes esperando o momento de serem abertos. Os pratos magníficos que são preparados para a ceia. Ah, Natal! Eu absolutamente amo o Natal. Eu quieto estava e quieto continuei. Afinal, quem sou eu para discordar? Por mais que o Natal lá na minha casa seja bem diferente, porque nunca podemos fazer essas coisas que gente rica faz. Este é o Natal que eu vejo todo mundo alvoroçado na cidade para comemorar. Aí foi no meio do meu pensamento que o outro cavalheiro interrompeu. Meu caro, conheces a verdadeira história do Natal? Parece que para ti, esta data não passa de presentes e decorações natalinas. Sabes o porquê de celebrarmos essa data? Bem, vejo que a sua ideia do que é o Natal é bem diferente do que ele realmente é e significa. A cara do cavalheiro dos sapatos marrons era tão confusa que até eu fiquei confuso. Do que esse velho cavalheiro está falando? Foi aí que ele continuou. Se não sabes, aproveitarei este momento para lhe contar, ou melhor, para lhe relembrar. É sem dúvida nenhuma uma das histórias mais belas da Bíblia. Nesta hora eu pensei, eu até sei o que é uma Bíblia. Eles leem as histórias dela lá na matriz. Eu passo na frente da matriz todos os dias, mas nunca deixo eu entrar por causa da minha aparência e porque estou sempre coberto de graxa de sapatos. Só gente granfina pode entrar na matriz. Gente como eu frequenta uma capelinha lá na Avenida Redentor, mas meu pai nunca deixou ir pra lá. Ele diz que ir à igreja é só uma perda de tempo e que a Bíblia é só mais um livro bobo. Ele fala que eu tenho que trabalhar para ser alguém na vida, ao invés de perder tempo com contos de fada. Mas sabe, tinha alguma coisa me dizendo que aquela história não era só um conto de fadas. Continuei meu trabalho, espalhando graxa nos sapatos marrons. E logo, o cavalheiro de sapatos pretos continuou a história. Pois bem, meu caro amigo, aceito a missão de te fazer lembrar do verdadeiro sentido do Natal. A história começa assim. Há
muito tempo atrás, todo mundo sonhava com o cumprimento de uma promessa. A promessa de alguém que viria para mudar o rumo da história. Um libertador chegaria, chamavam eles de Messias. Ele viria para nos unir novamente com o nosso Criador. Especial, algo sobrenatural. Como pôde ser assim? Deus veio do céu pra mim, sua glória então deixou, como homem se tornou. Cantem glórias ao Senhor, nasceu o Salvador. O céu se uniu à terra quando o Salvador nasceu. Um nascimento especial, algo sobrenatural. Como pôde ser assim? Deus veio do céu pra mim, sua glória então deixou, como homem se tornou. Cantem glórias ao Senhor, nasceu o Salvador. Jesus nasceu, aleluia, é Natal. A maravilha aconteceu numa noite sem igual. Hosana nas alturas, um milagre aconteceu. O céu se uniu à terra quando o Salvador nasceu. Jesus nasceu, aleluia, é Natal. A maravilha aconteceu numa noite sem igual. Hosana nas alturas, um milagre aconteceu. O céu se uniu à terra quando o Salvador nasceu. Eu estava gostando de ouvir aquela história, mas muita coisa não fazia sentido para mim. Promessa? Salvador? Tanta coisa! E eu não estava entendendo era nada. E o cavalheiro dos sapatos pretos continuou. Grandes profetas da antiguidade disseram que ele viria à Terra como um de nós. Para que ele soubesse o que é ser um humano, como eu e você, ele precisaria vir assim como todos nós viemos. Naquela hora, eu lembro que eu fiquei pensando: só tem um jeito de a gente existir, nascendo, não é mesmo? Como é então que um bebezinho fazia tudo aquilo? Salvar, libertar? Quem faz isso é um herói. E os únicos que eu conheço são os das Forças Armadas, que desfilam aqui nas paradas da cidade. Pensei que ele deveria nascer de uma rainha, na realeza, ser gente importante, né? Talvez se tornar um grande general. Só que parece que não foi bem assim, não. O cavalheiro dos sapatos pretos parece ouvir meus pensamentos. Então ele olhou para mim e disse: A mãe do Salvador não foi ninguém da realeza.
Foi uma mulher simples, e ser mulher naquele tempo não era como hoje em dia. As mulheres não tinham valor algum na sociedade. Ninguém as dava oportunidade de falar, opinar em nada, principalmente se não fossem nobres. O grande Deus age de formas improváveis. O anjo apareceu para uma mulher chamada Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador do mundo. A mulher ficou com grande espanto, mas o anjo lhe disse: "Não temas, o Senhor é contigo." Maria até sabia que seria mãe, mas com certeza não tinha a mínima ideia de como o nascimento daquele bebê mudaria toda a história da humanidade. Ele falava e naquela hora eu só matutava. O nome da minha mãe também é Maria. Mas olha só, para ser escolhida para ser a mãe de alguém tão importante assim, essa Maria da história deve ser uma mulher muito especial, com toda certeza. Sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho a humanidade salvaria? Tu sabias que o teu menino ia nos redimir e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti. Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino viria nos redimir e que o filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti. Os cegos verão, os mudos ouvirão e os mortos viverão e até os mudos cantarão ao Cordeiro. os cegos verão, os surdos ouvirão e os mortos viverão e os mudos cantarão ao Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu bebê é o Senhor da criação. Maria, tu sabias que o teu bebê governará as nações. Tu sabias que o teu bebê é o Senhor da criação. A quem tu deste a luz e meu grande Eu sou. Maria, tu sabias. É o grande eu sou. O grande eu sou. O grande eu sou. É o grande eu sou. Eu já estava terminando de engraxar os sapatos do primeiro cavalheiro e estava super curioso para saber o resto da história, quando ele continuou a falar. Sabes que não houve nada especial enquanto a Maria estava esperando o bebê, certo, meu caro? Pois
Pois bem, no último mês de gestação, César Augusto ordenou que todos deveriam pagar seus impostos em sua cidade natal. Maria e José, seu marido, partiram rumo a Belém. Quando chegaram lá, procuraram um lugar para ficar, mas a cidade estava lotada. Eles já tinham batido em todas as pensões e nenhuma delas tinha vaga. O dono de uma pensão se compadeceu da situação que eles estavam e disse ter um lugar. Era um estábulo que não se comparava a um quarto, mas que pelo menos eles poderiam ficar lá durante a noite inteira em vez de ficar no sereno. Enquanto ele contava essa parte, terminei de dar um brilho nos sapatos marrons e pedir para que o cavalheiro que estava a contar a história se assentasse para que eu começasse a engraxar seus sapatos também. Me lembro que naquela hora eu pensei, ainda bem que a Maria ainda não estava ganhando o bebê. Mas eu nem terminei de pensar aquilo e ele já se ajeitou no banco e começou a falar. Tudo seria mais tranquilo se ela não estivesse para dar à luz. Mas parece que aquela teria sido a noite escolhida para tal acontecimento, meu caro. Da forma mais simples possível, foi exatamente assim que aquele bebê nasceu. Maria o enrolou em tecidos e, como nem mesmo uma cama eles tinham, ajeitou a manjedoura que os animais daquele estábulo estavam alimentando e repousou o bebê sobre ela. Aquele foi o primeiro berço de um bebê tão importante.
verdade, algo é tão importante ter nascido assim. Eu não conseguia entender a lógica de um rei vir ao mundo dessa forma. Eu já estava terminando de dar o brilho naqueles sapatos e não queria que eles fossem embora sem antes de ouvir o final da história. E aí então, sem que eles notassem, coloquei um pouquinho mais de graxa para fingir que ainda estava na metade do serviço para ganhar mais tempo. O cavalheiro dos sapatos pretos olhou, mas não percebeu que eu estava enrolando e continuou a história. Ao bebê foi dado o nome de Jesus, exatamente como o anjo havia instruído Maria a fazer. Enquanto isso, nos campos perto da cidade, alguns pastores tomavam conta de suas ovelhas, quando um anjo apareceu do céu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo então lhes falou: "Não fiquem com medo, eu trago boas notícias de grande alegria. Nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo. Vocês vão encontrar o bebê enrolado em panos em uma manjedoura." Logo após, os céus encheram de um exército celestial louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e voltaram para os céus, os pastores rapidamente partiram para Belém e, chegando lá, encontraram Maria, José e o bebê em uma manjedoura. Os pastores não conseguiram conter as boas notícias e, em pouco tempo, todos que ouviram a história por eles contada se admiravam. Naquela hora eu tomei um susto. Um tanto de criança chegou na praça enquanto eu ouvia a história e eu nem percebi. Devia ser alguma excursão de escola. Eu gostaria muito de ir para a escola, sabe? Mas se eu for, quem vai ajudar com os gastos de casa? Mas sabe, o susto maior que eu levei foi com o que o cavalheiro tinha acabado de contar. Anjos no céu cantando para celebrar o nascimento daquele bebê? Uau! Ó noite santa, de estrelas tão brilhantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança em clara aurora, nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal, Natal, nasceu.
estava quase terminando de dar um brilho nas últimas partes do sapato dele, quando mais uma parte da história continuava a ser contada. Depois dos pastores, também chegaram para contemplar o nascimento daquele bebê 3 homens de uma aparência muito nobre. Eram mestres muito sábios vindo de muito longe, das regiões do Oriente. Há tempos, eles estavam estudando a profecia da chegada de um rei. Conseguiram chegar até Jesus seguindo a estrela, que foi o sinal de que o rei dos judeus havia nascido. O rei daquela época, chamado Herodes, os havia pedido para que, quando encontrasse o tal rei que havia nascido, o avisasse, para que ele também pudesse ir adorá-lo. Na realidade, por trás daquele pedido havia um plano para dar cabo naquele bebê, que era para Herodes uma ameaça do seu reinado. Os reis encontraram o bebê, mas, por suspeitarem das intenções de Herodes, não fizeram o que ele havia pedido e não o avisou. Eles presentearam o bebê com tesouros muito especiais. Pela primeira vez naquele tempo todo, o cavalheiro de sapatos marrons interrompeu e disse: Sim, meu caro. Disse detalhes dessa história, eu bem me lembro. Eles trouxeram presentes como ouro, incenso e mirra, itens muito valiosos naquela época. Mary, do not fear. You will bear a holy child. Jesus will appear. He will be great, Son of the highest. He will reign forever. Jesus. Jesus, the
Exatamente naquela hora, os dois olharam para mim espantados. E eu fiquei mais espantado ainda. Será que eu tinha feito alguma coisa errada? Mas os dois se levantaram, se arrumaram e elogiaram meu trabalho. Disseram nunca ter visto sapatos engraxados com tanta excelência. Agradeceram, pagaram ainda mais do valor que eu cobrava, então partiram. Fiquei um pouco triste por não ter escutado o final da história. Eu continuei ali, esperando pelos próximos sapatos para serem engraxados. Lembro que cruzei meus dedos e desejei que o próximo cliente contasse uma história curta, para que pelo menos eu soubesse o fim. O tempo passou, o dia acabou e eu fui para casa. Pois bem, faz um ano que eu vi essa história e não consigo saber o fim. Hoje já é Natal de novo e a cidade está cheia. Pelo menos eu consigo fazer um dinheiro. Meu caro amigo, quanto tempo! Ah, quanto tempo, meu amigo? Notou que eu cortei meu bigode? Sem dúvida. E ouso dizer que tenho ganhado um certo porte. Ah, um pouquinho. O terno quase não serve. Mas olha lá, não é aquele jovem engraxate do ano passado? Ah, ele mesmo. Vamos falar com ele. Vamos. Boa noite, meu jovem. Lembra desses dois senhores? Lembro? Nós gostaríamos de, se nos permitir, confiar novamente os nossos sapatos. Claro, sem problema. Você primeiro. Por favor. Ah, o Natal. Eu amo essa época do ano. As árvores ornadas, as luzes que aquecem a alma, os presentes e, naturalmente, as mesas fartas. Ah, claro, você sempre gosta das comidinhas que eu sou ligado. Não nego tal fraqueza, confesso. Contudo, lembro-me nitidamente da história que me contaste ano passado. Ah, de fato. Foi aqui mesmo, nessa praça, nesse mesmo banco, que eu lhe contei a história do Natal. Ou melhor, o verdadeiro sentido do Natal. Essa, sem dúvida, foi a história mais linda que eu tive o privilégio de ouvir. Lembro quando disseste que Jesus nasceu para unir a humanidade como um povo só. Eu guardo comigo até hoje, com profundo no meu coração. Peraí, foi por isso que ele nasceu? Para nos conectar com o amor de Deus? Me desculpem, senhores. Eu me lembro de cada detalhe da história que me contaram. És um engraxate extraordinário. Nunca vimos um como você. Antes eu não entendia, mas agora eu entendo. Ele veio para nos conectar com o amor dele. Ah, meu jovem, ele não era apenas uma criança. Ele era o homem perfeito, como diz a Bíblia. E, conforme crescia, ele se aperfeiçoava, ele crescia em graça, sabedoria e estatura. E aos 33 anos, se entregou em uma cruz pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos nos reconectar com o amor dele. Mas como posso viver na presença dele? Sou um pobre engraxate. Nem na igreja me deixa entrar. Ah, meu jovem, ele não procura riquezas, não procura a beleza, e muito menos a idade avançada. Tudo que ele quer de nós é uma simples coisa: o nosso coração, o seu coração. Você consegue sentir? Jesus deixou toda a sua glória. Veio
Queridos, que lindo presente o Ministério de Louvor com o Ministério de Teatro nos deram nessa noite. Quantos estão felizes? Nós temos muito que celebrar ao Senhor, amém? Nós vamos agora adorar o Senhor com cântico de gratidão, de adoração, com todos eles aqui presentes, e nós traremos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, como expressão de gratidão a Ele, o menino que nasceu não em um berço de ouro, mas em um berço de palha, mas que transformou a história da humanidade para toda a eternidade. Mudou a história do Ocidente. Nós somos fruto desta graça manifestada na manjedoura e a mais absurda manifestação do amor expressa na cruz do Calvário e a grande expectativa do dia da sua vinda. E nós, em obediência, aguardamos até que Ele venha. Amém? Jesus, muito obrigado por cada um de vocês. Aqui é tempo dedicado, ensaio, aqui é muita energia desprendida. Nós queremos agradecer o Andrei, que dedicou seu tempo precioso para nos ajudar nessa estrutura cenográfica aqui. Nós queremos agradecer a pastora Verbena, queremos agradecer a Elian, queremos agradecer todos os membros do Ministério de Louvor, queremos agradecer Yasmin com toda essa equipe maravilhosa do teatro. Muito obrigado, muito obrigado. Nós somos muito gratos. O Ministério Infantil, tão especial aqui, nós somos muito felizes de tê-los, nessa grande família chamada IBNVF. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, celebrando o nascimento de Jesus. É bem verdade que não foi 25 de dezembro, mas se convencionou nessa data. E nós vamos aproveitar ao máximo esse dia, essa data, essa ocasião, para anunciar que Jesus veio. Ele nasceu para morrer, mas morto não ficou, ressuscitou, vive está e em breve virá. E nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Querido Deus, leva-nos agora na Tua paz para os nossos lares. É um tempo ainda em família, é um final de tempo festivo. Leva-nos na Tua paz e que o amor de Deus e Pai, que a graça de Cristo Jesus, que as doces consolações e a comunhão do Espírito seja com teu povo, que abençoado diz: amém. Feliz Natal, aleluia. Dê aí quantos abraços forem possíveis, amém.